Haja letra pra essa moça. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre a importância da leitura, da contação de histórias para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. E para conversar conosco, estamos aqui com Nazaré Saluto, que é professora do curso de especialização em educação infantil da PUC-Rio, Clarice Lopes, fonoaudióloga do Centro Municipal de Saúde Américo Veloso e professora dos cursos de teatro e medicina da Universidade Estácio de Sá, Cristina Porto, pesquisadora do CIESP e professora do ProSaber. Eu acho que contar história é muito importante porque você partilha um elemento da cultura. Contar histórias é tornar vivos esses personagens que constituem a nossa identidade. É uma atividade simples que qualquer pessoa pode fazer, que não depende de um conhecimento específico. A ciência tem revelado que essa arquitetura do cérebro, ela é construída a partir das experiências vivenciadas. E um dos estímulos mais importantes que a família pode oferecer para a criança é justamente a leitura. Tão importante que a própria Sociedade Brasileira de Pediatria criou um projeto chamado Receite um Livro, né, para justamente incentivar os pediatras, os profissionais de saúde, a estimularem os pais, né, para que eles leiam para os seus filhos. E aí eu queria que a gente pudesse, então, começar a pensar como é que, então, essa leitura, né, contribui para esse desenvolvimento das crianças. Eu acho muito interessante que na parte da saúde, né, da pediatria, tenham se levantado, né, esse tema, essa bola, porque eu acho que é um diálogo diferente quando você, por exemplo, está no consultório e vai conversar com o pai, a mãe e coloca um livro, né? Essa é uma discussão que circula muito no universo coletivo de educação, né? Então, a leitura, ela é como se ela já tivesse a priori, né, Cris? É também uma maneira das crianças se expressarem, né? Então, assim, ampliarem seu repertório de relação com o mundo e com o que esse mundo tem a oferecer e também, né, poderem se expressar no diálogo. Tem, por exemplo, encaminhamento de médicos, da psicologia, para a contação de história, porque acreditam que lá a gente consegue desenvolver. Tem essa pegada muito do estímulo à comunicação. Até porque a linguagem da criança é essencialmente da imaginação, né, Cris? Então, é agenciar o imaginário. Enfim, é uma porta de diálogo, assim, né? Tem alguma coisa do material que dialoga com o universo das crianças, mas é algo também sobre o qual a gente não tem controle, né? Então, é isso que a Cris fala dessa expressão, do que cada um mergulha quando está numa relação com um texto literário, um objeto da cultura que é impactante, a gente não tem controle, enfim, mas promove também mediações que aí é de cada um para si, né? E é alguma coisa que acessa e é particular. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse ambiente da leitura também. É diferente você dar só um livro para a criança e ela guardar aquilo na estante e você fazer essa mediação, você ler na hora de dormir? Vou falar um pouco, então, da experiência lá no posto, como a gente lida. A gente tem alguma coisa de livro, mas a gente não tem uma biblioteca infantil, então a gente normalmente separa alguns livros. E aí a gente tem uma certa prática do que fazer, assim, de etapas a seguir. E o primeiro momento é conversa informal. Acho que é importante dizer que tem pessoas de todas as idades, né? É só chegar, perguntar, e aí, o que você tem feito, como foi a escola? Tem uma conversa, às vezes cada um de nós que está liderando pega uma criança, mostra um livro, mas completamente informal. Mas faz parte do nosso plano. Mas, assim, para eles é totalmente... Estamos esperando começar. Relaxar. Aí a gente sempre faz uma roda de nomes, em que todo mundo deve se apresentar. Eu brinco, eu não falo com pessoas estranhas. Então, a gente tem que saber o nome de todo mundo. Nisso, a gente já trabalha atenção, memória, a questão da escuta e tal. E a contação propriamente dita, que às vezes que ela pode ser de toda a natureza. Ela pode vir desde uma leitura compartilhada, quando tem bem pouquinha gente, quem sabe quem quer ler,
até um teatro. No meio do caminho, todas as possibilidades de você ler com o livro, mostrando figuras, de você se apropriar da história e contar, de contar com as crianças, enfim, a gente tem todas as possibilidades. E depois, brincadeiras. Brinquedos cantados, que a gente tem um repertório que a gente sempre volta e repete e repete. Então, essa coisa do aconchego tem muito, a gente fica no chão. A gente está aqui falando, todas nas nossas experiências, da ludicidade que perpassa, né, esses gestos, todo esse preparo. E essa possibilidade da escolha que é tão importante, né, de você poder contar uma história no coletivo, isso é importante, mas ter também acesso a um acervo diversificado de bons livros que tragam narrativas interessantes, que não são aqueles livros para ensinar uma determinada coisa só. Tem uma hora que eu vou escolher, eu quero ler esse livro para você. Mas tem uma hora assim, qual é o livro que você quer que eu leia para você? Né? Escolhe, né? Qual é aquele que você... Porque tem, as crianças também têm aquelas preferências, né? O livro pode ocupar um lugar muito sacralizado também, muito didático nessa relação. Então, é todo mundo junto ao mesmo tempo. E a minha experiência com crianças pequenas, com bebês, revela um pouco que é um tempo muito mais plástico, né? É uma relação com o objeto, mas que também precisa, essa relação do vínculo, que você vai a alguém que você reconhece como leitor mais experiente, né? O bebê sabe disso. Então, ele pega o livro e entrega para alguém. E fica lá na frente esperando, porque ele sabe que tem alguma coisa ali dentro que não é só dessa pessoa que fala. É alguma coisa dali de dentro que fala com ele e ele solicita alguém. Parece que para o bebê não precisa do livro, da escrita, né? Da palavra escrita. E a outra musicalidade é importante também, né? E os livros, bons livros de literatura, brincam exatamente com isso, né? Com essa sonoridade das palavras e o encadeamento. E aí também a palavra e a imagem, né? A ilustração no livro infantil é muito importante, porque ela pode fechar ou ela pode abrir. Né? O bom livro é quando isso se dá num diálogo e que a ilustração ela ajude também a ampliar aquela possibilidade de leitura ali que está nas palavras. Né? Você tem uma camada verbal, vem as palavras, e você tem essa sonoridade que cada um vai dando, por isso cada um, quando conta a história, imprime uma coisa diferente, de pausas, de variação de tom. Isso é quase hipnótico, né, para o bebê. A Maria Maisés, que foi uma educadora, ela escrevia livros infantis e ela chamava atenção para isso, como é que, para os professores, no caso, né, olharem para a expressão que as crianças faziam enquanto escutavam a história. Porque tem todo um dizer ali no olho arregalado, né? E principalmente quanto menor a criança, mais ela vai falar por aí, né? Então, essa possibilidade de você incorporar personagens que você o tempo todo na brincadeira faz, né, se enriquece também com essas narrativas, né, com essas expressões, viram códigos, senhas para você entrar e sair de uma brincadeira. É legal ver criança pequena que não sabe ler e ela faz a entonação de leitura quando ela pega o livro, como se ela estivesse lendo, né? Ela imita a gente fazendo exatamente, é uma entrada mesmo, né, na leitura do mundo, na leitura da palavra. Isso. Quem faz um poema salva um afogado. A gente pensou o nome do projeto, como seria trabalhar com jovens, né, que estão cumprindo medida e que era uma realidade nova para a gente. Né? Então, qual era a função exatamente desse projeto? Né? Então, daí surgiram os versos de liberdade. Na hora que fala, inspira a luz que está numa cela, abafada, esse ar que entra por ela. Eu achei interessante, tem muito a ver com nós. A palavra é o ouro que a gente vem provocar, e a poesia faz isso com muita felicidade, muita tranquilidade, é a reflexão e a revelação de que é um poder, de que com a palavra você organiza o pensamento, você se defende, você se coloca, você exige os seus direitos. Foi mudando assim as palavras para mim. A minha consciência, tá entendendo? Desenvolveu mais. E só a palavra que dá isso. Atenção, preciso de mais um voluntário. Você não ensina isso com o método formal de ensino, você trabalha isso, né? Você nem ensina isso, você retira o trabalho, dá a confiança necessária para que esses adolescentes, essas meninas, essas adolescentes percebam que elas também têm capacidade de fazer isso.
todo mundo tem uma história para contar. Né? Às vezes o livro ele ocupa esse lugar, é um lugar de saber, muito diferente da experiência que eu trago comigo. E quando, na verdade, você conta um pouco como é que era a sua infância, a sua brincadeira, né? Às vezes na escola ou num projeto a gente pede isso. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para sua tia, que brincadeira ela sabia fazer, enfim. Esse repertório da oralidade, do universo cultural que todos nós temos. A gente né? faz histórias da vida real. Uma vez a gente fez uma contação só de histórias da vida real. Foi tão engraçado. Essa é bem a relação entre também memória e identidade, né? Acho que tem tudo a ver. Essa questão com os pais passa também na relação com a formação dos educadores de educação infantil, por exemplo, né? Tem muitas professoras que se escondem, assim, escondem de certa maneira a sua identidade, né? Porque tiveram uma infância mais pobre ou não tiveram acesso ao estudo tão cedo, né? É como também se tivesse que ter alguma habilidade especial para contar a história. Isso Como também se você é importante. precisasse saber outras coisas além de... Exatamente. Às vezes até eu fico imaginando que sem ler você conta história. Mesmo um livro que seja um livro com material verbal, você pode contar ele a partir das imagens. Fico vendo esse livro que vai se desdobrando e imaginando possibilidades de contar ele, mesmo uma pessoa que não saiba ler. Essa coleção ela não tem texto. Vocês estão vendo ela... Será que é um gato? Enfim, ele vai se desdobrando e provocando umas surpresas ao longo do texto. Do texto é ótimo. Porque a ilustração a gente trata como texto, né? Também. É um texto imagético. Senão os ilustradores brigam comigo depois. E aqui atrás, enfim, as crianças reencontram de novo todos os bichos. Enfim, fica essa brincadeira também com as dimensões do livro. Né? Uma criança muito pequenininha gosta de pegar, às vezes se mede assim, ou põe no chão. Tem uns que deitam em cima, fazem de cama. Aquela coisa mais sinestésica que a gente fala com o livro mesmo. Como esse aqui também, que... muitos não concordariam comigo de eu ler essa história para uma criança de 2 anos ou de 1 ano. Tinha uma velhinha que engoliu uma mosca. Eu não sei, eu não acho que tem tema proibido para a gente ler ou num livro para contar para as crianças, né? Eu acho que tem um pouco esse tom da narrativa que você dá e que cada um faz com a leitura também. Né? E até o fato de que, às vezes, por exemplo, se o livro tem uma certa transgressão, é interessante que a criança, às vezes, se identifica com aquele transgressor na história. Ele não precisa fazer a transgressão, nem a agressão, às vezes, na vida real, né? Fiquei pensando também, assim, em situações, às vezes, delicadas, né? Eu me lembro quando eu perdi o meu irmão, os meus filhos eram pequenos, e eu, na época, assim, isso já tem muitos anos, não tinha um livro sobre morte, mas eu me lembro que eu achei o Quem Perde Ganha, da Ana Maria Machado, que tinha, de alguma forma, a transformação. Não sei se foi tão bom para as crianças quanto foi para mim. Eu confesso que para mim foi muito importante. Eu queria saber a vivência de vocês com isso, com situações assim como separação dos pais, mudanças, situações de conflito que a criança está vivendo, assim. Se vocês têm essa experiência de trabalhar com leitura. Eu acho que agora a gente começa a encontrar mais livros de literatura que tratam desses temas, né? Para não cair naquela coisa didática que a gente estava me questionando. Mas tem um que é super bonito, que é o Guarda-Chuva do Vovô. Eu acho que é um grande... um trunfo que a gente tem, né, quando esses temas que são espinhosos para os adultos e para as crianças também são colocados de uma maneira delicada. Tem garimpado livros que tragam o personagem pai como protagonista na relação com o filho, com a criança, enfim. Pode tocar para alguns adultos, para outros não. As crianças têm modos diferentes da gente de acessar esses temas polêmicos e delicados, enfim. Tem que ser legal. Você conte o que você contar, mas conte de uma maneira legal, que seja divertido, que a gente se interesse pelo que você vai contar, porque nosso objetivo é mostrar que dentro do livro tem alguma coisa mais divertida do que a obrigação de ler. Exatamente. Né? Eu sempre digo para os pais que eu conheço, com quem eu trabalho, para que leiam. Se permita se encontrar com um livro de literatura infantil, isso não é dever de casa. Vai ler junto, vai se divertir. E não deixem de ler para as crianças, né? Independente da idade, mesmo que eles saibam ler. Então, combina junto, lê um pedaço, lê o outro, né? Mas não deixar, porque são ações diferentes, né?